Olá, eu me chamo Ana Paula. Continuando nosso estudo do livro Família Cristã, hoje vamos falar sobre o capítulo 5, o papel de cada cônjuge. Muitos problemas no casamento são causados pela falta de conhecimento do papel de cada cônjuge. Deus deu uma função a cada um. Para que haja harmonia na vida familiar, é necessário que marido e mulher conheçam e aceitem seu próprio papel e o de seu cônjuge. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Efésios 5:23. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Gênesis 2:18. Homem e mulher são diferentes em muitas coisas e por isso se complementam. Não devemos ignorar as diferenças, nem competir, mas admirar a graça, o encanto e a capacidade que Deus deu à mulher e a visão, fortaleza e atitudes que deu ao homem. Cada cônjuge deve conhecer, assumir e desempenhar o seu papel. Também deve conhecer e aceitar o papel do outro, dando lugar para que o exerça. O papel dos cônjuges e o propósito de Deus. Já vimos que o propósito da família é o de cooperar com o propósito de Deus, o de ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. O papel que Deus deu ao homem e à mulher aponta para este objetivo. Foi por esse motivo que Deus deu ao homem uma ajudadora idônea com capacidades distintas para auxiliá-lo. Não é uma companheira apenas, muito menos uma servente. É uma auxiliadora idônea para que juntos cooperem para com o propósito de Deus, cada um no seu papel. Significado e responsabilidade do cabeça. Ser cabeça significa assumir a responsabilidade geral da família. Ele deve buscar, com a ajuda de sua esposa, que a família se encaminhe para o propósito de Deus. O homem é responsável por governar o lar. 1 Timóteo 3, 4 e 12. Governar com graça e amor, ser o representante de Jesus para a família, expressar o caráter de Cristo com a sua conduta. Não usar de sua autoridade para impor sobre a família os seus próprios caprichos. Marcos 10, 43. Trabalhar para prover o sustento familiar. Gênesis 3:19, 1 Tessalonicenses 4, versículos 11 e 12, 1 Timóteo 5:8. Amparar, cuidar e proteger a família. Efésios 5:29. Solucionar todas as dificuldades que surjam com a ajuda do Senhor. Guiar a família a uma convivência amorosa e feliz, onde todos possam se desenvolver física, mental e espiritualmente. Ser sacerdote para a família. Gênesis 18, versículo 19. Ensinar a palavra de Deus, instruir, animar, edificar, repreender e corrigir. Ensinar principalmente com o exemplo. Assumir a responsabilidade principal na disciplina dos filhos. 1 Samuel 3, 12 e 13, Hebreus 12, 7 a 9. Ter o papel principal na formação dos filhos homens, especialmente depois dos 8 ou 10 anos. Afirmar os valores de sua masculinidade. Ensinar-lhes habilidades e trabalhos manuais. Iniciá-los nos negócios, praticar esportes, dar educação sexual. Ocupar funções de liderança na igreja. 1 Timóteo 2, 11 a 14. Então essas são algumas responsabilidades do homem como cabeça. Significado e responsabilidade da auxiliadora idônea. Deus concedeu ao homem um complemento inteligente e eficaz. Sozinho o homem é incompleto para cumprir o propósito de Deus. Homem e mulher formam juntos uma unidade completa para multiplicar-se e encher a terra.
A mulher deve usar sua inteligência, capacidade e experiência buscando um objetivo comum com o marido. Ser unida e solidária a ele, sem atitudes independentes. Ela deve reconhecer que o marido tem a autoridade principal. Não competir com ele, mas sim complementar-lhe. Precisa entender que o marido necessita ser ajudado em sua sensibilidade. Precisa de ânimo, compreensão, sorriso, aprovação e cooperação em tudo quanto faz. A mulher é responsável por se ocupar mais na criação dos filhos, 1 Timóteo 2,15, capítulos 5 e 14. Ser mãe é sua maior missão. Atender a família e cuidar da alimentação, Provérbios 31, do 21 ao 22. Cuidar do vestuário, Provérbios 31, 21 e 22. Cuidar da casa, Tito 2, 5. Ajudar com a carga financeira, Provérbios 31, 16 a 18, versículo 24. Isto na medida em que seja necessário e possível, evitando ao máximo sair do lar. Cuidar da formação integral das filhas, ensinar-lhes sobre educação sexual, modos, comportamento social, tarefas domésticas, habilidades manuais, conduta frente ao sexo oposto e, principalmente, a serem femininas. Ensinar as Sagradas Escrituras aos filhos, 2 Timóteo 1, 5, 3, 14 e 15. Instruir as mulheres jovens como desempenharem seu papel de esposa e mãe, Tito 2, 3 a 5. Atitudes erradas do homem. Primeiro, não assumir seu papel como cabeça. Quando é assim, a esposa fica sobrecarregada pelo peso de tantas obrigações familiares. Há homens que pensam que sua função se limita a trabalhar fora de casa e trazer o salário no final do mês. A sua esposa deve cuidar do resto. Concertos, finanças, saúde, disciplina dos filhos, vida espiritual, etc. Isso traz um grande desajuste na família e deve ser corrigido. Anular a mulher. Alguns querem fazer tudo sozinhos. Não conversam com suas esposas nem buscam a opinião delas. Não delegam responsabilidade, absorvem tudo. Pensam que são completos. A mulher fica frustrada e amargurada. O homem deve dar lugar para que a mulher desempenhe sua função com critério próprio, criatividade, gosto e o seu toque feminino. Atitudes erradas da mulher. Primeiro, tomar o lugar do marido. Algumas mulheres querem assumir a liderança da família e anulam o marido. Querem dirigir tudo, ter sempre a última palavra. Não dão valor à opinião do marido. A mulher não foi feita por Deus para levar esta carga. Assim, ela arruína o marido e quebra a ordem de Deus. Também sobrecarrega a si mesma, fica alterada, nervosa e não conhece o descanso da sujeição. Tudo isto produz uma família infeliz e filhos criados com mau exemplo, que vão repetir os mesmos erros quando tiverem seus próprios lares. Segundo, ser independente do marido. Algumas buscam independência pessoal, têm seus próprios objetivos, suas próprias amizades, seu próprio dinheiro. Buscam sua própria realização e dão prioridade à sua profissão. Não compartilham certas áreas de sua vida, fazendo seus próprios programas. Não se interessam muito pelos projetos, atividades e amizades do marido. Quando isto acontece, é óbvio que o casamento está no caminho errado. Perigo: é necessário revisar a fundo, procurar as causas, corrigi-las com a ajuda de Deus. O casamento é uma unidade total. Os dois são uma só carne. Marcos 10, 8. Responsabilidades conjuntas. Muitas das responsabilidades devem ser compartilhadas pelos dois, tais como planejamento, administração das finanças, compra de novos bens, educação espiritual e de caráter dos filhos, apoio e controle dos estudos, cuidado com a saúde, lazer, realização da obra do Senhor, etc. Ocupações. Geralmente, o homem ocupa a maior parte do tempo no trabalho e a mulher com a casa e os filhos. Se não tiverem filhos, a mulher terá mais liberdade para sair, trabalhar e ajudar economicamente. Mas quando ela for mãe, seu lugar é no lar. A maternidade é a grande missão que Deus lhe deu, e ela deve consagrar-se à tarefa de criar filhos. Há situações extremas. Caso a mulher precise sair para trabalhar,
isto deve ser visto como um mal necessário e nunca como um ideal. A ausência da mãe é muito prejudicial para o desenvolvimento dos filhos e do bem-estar da família. Qualquer profissão que tenha a mulher deve estar subordinada ao seu papel de mãe, que deve vir em primeiro lugar. Meditação e estudo. Por que o cristão deve rejeitar as ideias que confundem a diferença entre os sexos e o papel particular do marido e da esposa dentro do casamento? Resuma com suas próprias palavras a responsabilidade particular do marido no casamento. Resuma com suas próprias palavras a responsabilidade particular da esposa no casamento. Por que a família é prejudicada quando o homem não assume o seu papel de cabeça? O que acontece quando a mulher não assume o seu papel de auxiliadora? Essas são algumas questões de meditação e estudo. Amém? Deus abençoe vocês.